Vamos dar continuidade à nossa mesa redonda. Nossa primeira pergunta nesta tarde ao pastor Colin. Em poucas palavras, descreva como e através de quem a mensagem adventista alcançou todos os continentes do mundo. It's amazing that Brother Mayer mentioned É incrível que o irmão Meyer mencionou this book esse, and recommended it earlier today. este livro e o recomendou mais cedo hoje. It's called Handbook for Lay and Self-Supporting Workers. É chamado Manual de Obreiros Leigos e de Sustento Próprio. This gives a whole chapter on how self-supporting work began the Seventh-day Adventist work on every continent. E esse livro tem um capítulo acerca de como a obra de sustento próprio espalhou a mensagem adventista em cada continente. Did you know Vocês sabiam that the beginning of the work on each of the 6 inhabited continents of the world que o início da obra em cada um dos 6 continentes habitados do mundo were all started by self-supporting workers, not denominational workers? foi todo iniciado por obreiros de sustento próprio e não obreiros denominacionais? I had grown up being told, for example, that Andrews was the first missionary to Europe. Eu cresci ouvindo dizer que o pastor Andrews havia sido o primeiro missionário a ir à Europa, But that is not true. mas isso não é verdade. He was the first denominational missionary to Europe. Ele foi o primeiro missionário denominacional a ir à Europa. So let me go through each of the continents. Então deixe-me passar por cada um dos continentes. Obviously, North America was the first continent to hear the Advent message. Obviamente, a América do Norte foi o primeiro continente a ouvir a mensagem And adventista. we have talked about Frederick Wheeler becoming the first Seventh-day Adventist preacher. E nós falamos sobre Frederick Wheeler se tornando o primeiro pregador adventista do sétimo dia. And of course, in the early days of the Seventh-day Adventist movement, there were no ministers. E é claro, nos dias iniciais do movimento adventista do sétimo dia, não havia Well, we had no denominational não havia work. ministros denominacionais de associação. We did not organize the Seventh-day Adventist Church until the beginning of the seventh decade of the 1800s. Nós não tínhamos uma obra realmente organizada até o início da sétima década do século XIX. The first conference was the Michigan Conference, A primeira associação foi a Associação de Michigan. and Joseph Bates was the one who led that conference. E José Bates foi o que liderou aquela associação. He was not to rule over the conference. Ele não deveria governar sobre a associação. He was to be there as a man of experience Ele deveria estar lá como um homem de experiência, that could give counsel and advice when called for. que pudesse dar conselho e advertir quando fosse requisitado. And to seek to find workers to go into barren areas of that state. E tentar buscar obreiros para ir em áreas ainda inexploradas daquele estado. There was no dominant rulerships, Não havia nenhum governo dominante, no kingly power by the leadership of conferences in those days. nenhum poder monárquico por parte dos líderes de associações naqueles dias. 2 years later, the Right. General Conference was formed, 1863. E 2 anos depois, a Associação Geral foi formada, em 1863. So
For a while, the only continent was North America that had the Adventist message. Então, por um período, o único continente com a mensagem adventista foi a América do Norte. Which was the second continent, do you believe, that heard the Seventh-day Adventist message? Qual foi o segundo continente que vocês creem que foi o segundo a ouvir a mensagem adventista? Which one was it? Qual foi? Continente. Well, we haven't got time, so I better Bom, tell nós you. não temos tempo, então eu vou dizer. It was Africa. Foi a África. There was a orphanage in Liberia, on the west coast of Africa. Havia um orfanato na Libéria, na costa oeste da África. And a godly woman, Hannah More, was working there. E uma mulher de Deus, Anna Moore, estava trabalhando lá. She had returned for some furlough over in the United States. E ela tinha retornado dos Estados Unidos. And she heard Elder Haskell preaching a crusade when she was back in the States. E quando ela estava nos Estados Unidos, ela ouviu o pastor Haskell pregando. And she was converted to the Seventh-day Adventist faith. E ela foi convertida à fé adventista do sétimo dia. She went back to Liberia to the orphanage. E ela voltou à Libéria para o orfanato. And there she tried to encourage the other members of the staff to become Seventh-day Adventists. E lá ela tentou encorajar os outros funcionários na África a se tornarem também adventistas. They were mainly from Great Britain, these other workers. Esses outros funcionários eram em sua maioria da Grã-Bretanha, But they all rejected her presentations. mas todos rejeitaram suas exposições da verdade And they sent her back to the United States. e a enviaram de volta aos Estados Unidos. But before she went back to the United States, Mas antes dela voltar aos Estados Unidos, an Australian by the name of Alexander Dixon um australiano com o nome de Alexandre Dixon, visited that orphanage. ele visitou esse orfanato. Have no idea what he was doing away over there. Eu não faço ideia do que ele estava fazendo lá. But he went back to his home city of Melbourne. Mas ele voltou à sua cidade natal de Melbourne. And that was in 1874. Isso foi em 1874. And he had printed tracts on the Sabbath and distributed them in Melbourne. E ele imprimiu folhetos acerca do sábado e o distribuiu em Melbourne, Austrália. But apparently it didn't come to a great success. Mas aparentemente não foi tão bem sucedido. But he took this message to them. Mas ele levou a mensagem ao povo. Later in 1874, Mais tarde, no ano de 1874, 1864 this was. Me desculpem, não foi 1874, mas 64. A Polish Roman Catholic priest Um padre católico polonês who had gone to the United States que foi aos Estados Unidos, was converted to the Seventh-day Adventist faith. ele foi convertido à mensagem adventista do sétimo His dia. name was Cherkesky or something like O seu nome era Shehusky, yes. Chehowski. And he went to the General Conference and asked for permission to be sent by the General Conference to be a missionary to Europe. E ele foi à Associação Geral e pediu permissão da associação para ser um missionário na Europa. But the General Conference didn't see him as a good candidate. Mas a Associação Geral não o viu como um bom candidato. And he went then as a self-supporting worker. E ele foi então como um obreiro de sustento próprio. He went to the Waldensian Valley first Ele foi primeiro para o Vale dos Valdenses, because he had read that there had been Seventh-day keepers amongst the Waldensians.
porque ele ouviu falar que havia guardadores do sétimo dia entre os valdenses. But he also worked in a number of other countries, in Italy and I think Austria, and also in Eastern Europe. Mas ele também trabalhou em outros países como Itália e outros países do leste da Europa, Áustria. So now we've gone to 4 continents: Então agora nós já passamos por 4 continentes: North America, Africa, Australia and Europe. América do Norte, a África, a Austrália e a Europa. The next was Asia. O próximo foi a Ásia. A man 61 years of age, Um homem de 61 anos de idade, Abram LaRue. Abraham LaRue. And he also asked to be sponsored by the General Conference in 1881. Ele também tinha pedido à Associação Geral para ser patrocinado por ela em 1881. And they thought he was too old to sponsor. E eles acharam ele idoso demais para ser patrocinado. But he decided to go as a self-supporting worker. Mas ele decidiu ir como um obreiro de sustento próprio. And what a dramatic and wonderful work Abram LaRue fulfilled. E que obra maravilhosa Abraham LaRue cumpriu. He went to Hong Kong Ele foi a Hong Kong and he had tracts made in several different languages. e ele fez folheto em várias línguas diferentes. And when the boats were coming in, he would hand out these tracts in different languages. E quando os barcos se aproximavam ali, ele distribuía esses folhetos em suas línguas diferentes. But then he had a greater vision. Mas ele tinha uma visão ainda maior. He wanted to impact virtually all of Asia. Ele queria impactar praticamente toda a Ásia. He went up to Japan. Foi ao Japão He started there. e iniciou ali. Came down all the Pacific Coast nations of Asia. E desceu por todas as nações asiáticas da costa do Pacífico. And then around into the Indian Ocean. E então deu a volta ali pelo Oceano Índico. And then up to the Mediterranean Sea. E depois subiu ali em direção à área do Mar Mediterrâneo. What a huge journey that he made. Que enorme jornada ele fez. This man was really a wonderful solo worker for God. Ele foi realmente um grande obreiro na causa de Deus. Where are the LaRues today? Será que há outros LaRues hoje? And what was the last continent to hear the message? Qual foi o último continente a ouvir a mensagem? South America. América do Sul. And that was in 1892. E foi em 1892. Nearly half a century after Christ went into the Holy of Holies. Quase meio século depois de Cristo ter entrado no Santíssimo. It happened this way. E aconteceu da seguinte forma. There were 4 families from the Ukraine, German families from the Ukraine. Havia 4 famílias alemãs da Ucrânia. They migrated to Kansas, the state of Kansas in the United States. E estas emigraram para o estado do Kansas, nos Estados Unidos. One of the men, Um dos homens, Jorge Riffle, George Riffler. and he was apparently some kind of a businessman in some way. Ele era aparentemente um homem de negócios de alguma forma. And he went down to Argentina, E ele foi à Argentina. maybe because there were Germans down there. Talvez porque havia alemães. And he saw a great opportunity to witness amongst those German people. E ele viu uma grande oportunidade de testemunhar entre esses alemães. So he was able to convince, when he went back to Kansas, the other families to come down with him to live in
Argentina. Quando ele voltou ao Kansas, ele pôde testemunhar e convencer essas outras famílias a voltarem com ele para a Argentina. And they brought the first converts to the Seventh-day Adventist faith in South America. E eles trouxeram os primeiros conversos à fé adventista do sétimo dia na América do Sul. Those of you that are working in self-supporting work Aqueles entre vocês que estão trabalhando na obra de sustento próprio come from a honorable history. vêm de uma história honrável. I tell you, the work that they did to begin the Adventist faith in every inhabited continent E eu digo a vocês, a obra que esses obreiros de sustento próprio fizeram para começar a mensagem adventista em cada continente habitado. I'm sure there must be some denominational workers that understand this, but anyone that I've asked that is a leader in the denomination or in the pastorate, not one of them have known that till I told it to them. Eu tenho certeza que há obreiros denominacionais que conhecem essa realidade, mas ninguém dos pastores ou líderes da obra que eu perguntei até hoje conheciam essa realidade até que eu os disse. As Brother Mayer has added, most self-supporting workers don't know that even. Como o irmão Meyer adicionou, a maioria dos obreiros de sustento próprio não sabem isso. I didn't know it till I researched it. E eu não sabia até pesquisar. And Brother Mayer mentioned this morning this book. E o irmão Meyer mencionou nesta manhã este livro. Don't you go into self-supporting work without reading it. Não entrem na obra de sustento próprio sem lê-lo. It will help you make none of the major mistakes that many going into self-supporting work do. Vai te ajudar a não cometer os grandes erros que muitos que entram na obra de sustento próprio cometem. I'm not saying there aren't other mistakes that can be made. Eu não estou dizendo que não há outros erros que podem ser But cometidos. you've got to do the best you can to have knowledge so that you can have the commencement of a faithful self-supporting ministry. Mas você tem que fazer o melhor que pode, o maior conhecimento que pode obter para começar bem um ministério de sustento próprio. But if anyone can read it in English, please don't ignore this book. Mas se alguém pode ler em inglês, por favor, não ignorem esse livro. Pastor Mayer, muitas pessoas que defendem o pré-lapsarianismo afirmam que Cristo poderia ter pecado da mesma forma que Eva, pois ela tinha natureza não caída. O que poderia ser esclarecido nesta questão? Well, the Bible is very clear that Christ came after the seed of Abraham. A Bíblia é muito clara que Cristo veio segundo a semente de Abraão. He had a perfect character, but he had a fallen nature. Ele teve um caráter perfeito, mas uma natureza caída. Many people confuse the idea of nature and character. Talvez as pessoas confundem a diferença entre caráter e natureza. Character is what you develop under the guidance of God. If you're following God, you'll develop a godly character. Caráter é o que você desenvolve sob a guia do Espírito Santo. Se você está sob a guia do Espírito Santo, você vai desenvolver um caráter divino. Nature is what you are born with, Natureza é aquilo com que você nasce and that is fallen. e é caído, é pecaminoso. So how did Christ have a fallen nature but a perfect character? Então, como Cristo teve uma natureza pecaminosa e um caráter perfeito? The point is, he never sinned. O ponto é, ele nunca pecou. He always had he had the Holy Spirit in his heart, Ele sempre teve o Espírito Santo no seu coração. and he always responded to the Holy Spirit. E ele sempre respondeu positivamente ao Espírito Santo. I sometimes put it this way, Algumas vezes eu coloco dessa maneira. because some people say, yeah, but Jesus cannot be just like us. Porque algumas vezes as pessoas dizem, mas Jesus não pode ser exatamente como nós. Because, that would make him a sinner. Porque isso faria um pecador. The problem is,
they misunderstand the nature of sin also as well as the nature of Christ. O problema é que as pessoas elas não entendem bem a natureza do pecado, assim como a natureza de If Cristo. you accept the concept that you are born guilty, Se você aceita o conceito de que você nasce culpado, then you cannot accept the idea that Christ was also born guilty. então você não vai poder aceitar a ideia de que Cristo nasceu também culpado. If you view fallen nature as the concept of being born guilty, Se você vê a natureza pecaminosa à luz do conceito de nascer culpado, then you cannot accept the idea that Christ was also born with fallen nature. então não é possível aceitar a ideia de que Cristo nasceu com uma natureza caída. But this idea of original sin is a Roman Catholic idea, Mas o conceito de pecado original é um conceito católico romano, invented by what they call Saint Augustine, criado pelo que eles chamam de Santo Agostinho, who did not understand the Bible. que não entendia a Bíblia. There are many things about Saint Augustine that were good. Há muitas coisas de Santo Agostinho que eram boas. Ellen White even talks about Saint Augustine and his mother Ellen White ainda fala sobre Agostinho e sua mãe in a positive way. de maneira positiva, But Augustine also had many errors in his teaching. mas Agostinho tinha muitos erros em seus ensinos. And these errors were adopted and matured by the Catholic Church. E esses erros foram adotados e amadurecidos pela Igreja Católica. One of them is the idea of original sin, or really original guilt. E uma delas é a ideia de pecado original ou, na realidade, culpa original. Now, if man was born with original guilt Se o homem realmente nasceu com a culpa original and condemned to die because of original guilt, e condenado à morte eterna por causa dessa culpa original, Satan would then accuse God of being unjust. Satanás poderia então acusar a Deus de ser injusto. Because how can someone be born guilty and condemned to death and he's never done anything wrong? Porque como pode uma pessoa nascer culpada e condenado à morte se ele não fez nada de errado? So Satan actually invented the doctrine Então of original guilt Satanás inventou essa doutrina de pecado ou culpa original so he could accuse God para poder acusar a Deus and make God out to be a monster e fazer de Deus um monstro who is out to destroy the human race que está desejoso de destruir a raça humana, if they cannot somehow overcome sin. se eles não puderem de alguma forma vencer o pecado. Tragically, most Tragicamente, evangelicals and other denominations have accepted this Roman Catholic concept of original sin. a maioria dos evangélicos e outras denominações aceitaram esse conceito católico de pecado original. And because some Adventist leaders in the 1950s especially wanted to be accepted by the evangelicals, E por causa de alguns líderes adventistas que na década de 1950, quiseram ser aceitos They began por esses líderes to evangélicos, compromise on this doctrine. eles começaram a transigir com essa doutrina. And as a result, today, most Adventist leaders believe in the nature of Christ. E Believe in original sin, E como resultado dessa atitude, a maioria hoje dos pastores e ministros adventistas creem em pecado original. and consequently, E, consequentemente, they believe in the pre-fall nature of Christ. eles têm que acreditar na natureza não caída de Jesus Cristo. And they have, in some places, they even disfellowship Adventist members who disagree with them on this E point. em alguns lugares, eles até excluem membros adventistas por causa desse ponto. This doctrine underlies most, or many at least, of the false doctrines that are coming in among our people today. Essa doutrina está à base da maioria, ou pelo menos de muitas falsas doutrinas que têm vindo para o nosso Ellen povo White hoje. was very clear, as is the Bible, concerning the nature of Jesus. Ellen White foi muito clara, assim como a Bíblia, com relação à natureza humana de It is Jesus. astonishing to me É assustador para mim that Ellen White never ever states that Christ came in the nature of Adam before the fall. que Ellen White nunca tenha dito que Jesus veio na natureza de Adão antes da queda, But there are over 400 statements in her writings
mas Where que há mais de 400 citações de seus escritos where she says that he came in the nature of Adam after the fall. que dizem que Jesus veio na natureza de Adão depois da queda. How people can say they believe in the spirit of prophecy and accept the pre-fall nature of Christ is beyond my comprehension. Como as pessoas podem dizer que aceitam o espírito de profecia e negam que Jesus veio numa natureza pecaminosa é além da minha imaginação. And it leads to so much apostasy. E isso conduz a tanta apostasia. And it's as if people are blind to this issue. É como se as pessoas estivessem cegas com relação a isso. Or they're afraid to take a different tack from pastors or other church leaders Ou eles estão com medo de tomar uma posição diferente do que pastores e líderes da igreja, because of the consequences. por causa das consequências. This was a huge debate in the 70s and the 80s. Isso foi um debate muito forte nas décadas de 70 e de 80. But by the end of the 1990s, the Adventist Church had pretty much accepted the false doctrine on this point of Christ's nature and on original sin. Mas no final da década de 90, a igreja, a maioria das pessoas tinham aceito a falsa doutrina da natureza de Cristo e do But it pecado is original. just because it's accepted doesn't mean it's right. Mas só porque aceitaram não quer dizer que está certo. It's just as much false doctrine today as it was in Augustine's day. É tão falsa doutrina hoje como foi no tempo de Agostinho. I'm sure you have more to add. Antes do pastor Colin falar, só acrescentar que nunca foi oficialmente adotado como posição, mas o que o pastor Mer está dizendo é que a maioria de pastores e líderes hoje, de fato, tomaram essa posição, mas nunca foi discutido em nível de assembleia da Associação Geral. No, that is true. There's never been a official document or decision or a action at a general conference on this particular doctrine. É verdade, nunca foi discutido numa assembleia geral da associação essa questão ou algum documento oficial a respeito. See, the problem is that many Seventh-day Adventists are not having victory over temptation. O problema realmente é que muitos adventistas do sétimo dia não estão conseguindo vencer as tentações. And therefore, it's very easy for them to take up this doctrine of original sin. E, portanto, é muito fácil para eles aceitarem essa doutrina do pecado original. You think of Augustine. Se você pensar em Agostinho, He was brought up by his Manichaeistic father. ele foi criado pelo seu pai maniqueísta. Mani had lived in the 3rd century AD, E ele tinha vivido no 3º século depois de Cristo. and he tried to put together Zoroastrianism and Christianity. Que Mani, viveu, e ele tentou unir zoroastrismo e cristianismo. Well, you can't put paganism with Christianity. Você não pode misturar o paganismo com o cristianismo. And this doctrine, it tries to put together Christianity and paganism. E essa doutrina do pecado original tenta unir paganismo e cristianismo. Augustine went over to Carthage and for a couple of years studied Plato and Aristotle. E Agostinho, ele foi a uma escola e estudou por alguns anos Platão e Aristóteles. And so he also imbibed some pagan concepts. Então ele também absorveu alguns conceitos pagãos. And when he became a Christian up in Milan, E quando ele se tornou um cristão lá em Milão, he had a mixed Christian pagan background. ele já estava com toda aquela bagagem cristã pagã. And he obviously had moral problems. E obviamente ele tinha problemas morais. He fathered an illegitimate child. Ele foi pai de uma criança ilegítima, bastarda. So the original sin concept was very attractive to him. Então o conceito do pecado original era muito atrativo a ele. But we can't go by our experience. We got to go by the words of God. Mas nós não podemos basear a teologia na nossa experiência, mas na palavra de Deus.
So to summarize the answer to the question, the General Conference has never taken an action on this point. Para resumir a resposta a essa pergunta, a Associação Geral nunca tomou uma ação com relação a esse ponto, On an official basis. em uma base oficial. Satan has slid this in surreptitiously or secretly, Satanás lançou isso sorrateiramente, colocando little by little, aos poucos, until finally in the 80s especially, it came in like a flood. e pouco a pouco, mas especialmente nos anos 80, isso veio como um dilúvio. But since it is not a clear official doctrine of the Adventist Church, Mas desde que isso não é uma doutrina claramente, oficialmente adventista do sétimo dia, it really is astonishing to me e é realmente assustador para mim. that there are some people, some places, leaders in the world Que haja alguns lugares onde os líderes no mundo who will actually disfellowship Adventists for believing the truth on this que matter. têm excluído adventistas por crerem nesse ponto. It's absolutely incredible to me. Para mim é inacreditável. Ok. Próxima pergunta. Pastor Colin. A divisão norte-americana autoriza o credenciamento e ordenação de pastoras mulheres, apesar da Assembleia de 1995 não autorizar tal prática. Como pode uma divisão agir independentemente da Associação Geral? Ou seja, como pode uma divisão agir contra uma decisão da mais alta autoridade da Igreja? Well, if you were to ask the leaders of the North American division, they would deny that. Se você perguntasse isso aos líderes da divisão norte-americana, eles negariam o fato. They claim that there's never been an ordination of a woman pastor. Eles reclamam nunca ter havido uma ordenação de uma mulher como pastora. But in a clever way, they've got around it. Mas de forma esperta eles conseguiram dar um jeitinho. They say they've commissioned, not ordained. E eles disseram que comissionaram e não ordenaram. But I want you to know that what they really mean, it will be doing all the role of a minister. Mas eu quero que vocês saibam que o que isso significa realmente é que a pessoa comissionada faz todos os papéis de um ministro. Ok. The North American division on this point is an independent ministry. Nesse ponto, a divisão norte-americana é um ministério independente. Of course, they don't use that word to describe themselves, by definition, that's what they are. É claro que eles não usam essa palavra para se descreverem, mas por definição é o que eles estão fazendo. The Japanese Union A União Japonesa is a independent union on another point, é uma união independente em um outro ponto de vista. because they have done things that the General Conference has not approved. Porque eles têm feito coisas que a Associação Geral não tem aprovado. In fact, they do certain things against what the General Conference has actually approved. Na verdade, eles têm feito coisas contra aquilo que a Associação Geral tinha aprovado. And perhaps I shouldn't get into the Brazilian union or what division or whatever, É claro que eu poderia também entrar na divisão sul-americana, because they're doing things down here that are quite independent of the General Conference as well. eles também têm feito coisas aqui que são bem independentes das decisões tomadas na Associação Geral. Oremos. Nosso Pai que estás nos céus, nós queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade de termos nossas dúvidas aqui esclarecidas, pela oportunidade de relembrar e para alguns até de conhecer a história da Tua Igreja. Estamos aprendendo muitas coisas a respeito da história e de como a Sua Igreja tem sido afetada por ela. E nós oramos nesta hora para que o Senhor nos dê uma inabalável fidelidade aos princípios de nossa mensagem e que nada possa afetar a nossa fé. Que Tu possas continuar a iluminar a mente de todos e que, na medida do possível, todos possam ter uma maior e melhor compreensão e maior amor
pela igreja que tu estabelecestes na terra. Em nome de Jesus oramos. Amém.